Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de 2 Crônica, capítulo 7, versículo 12 em diante, que vai nos dizer: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetualmente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém, meu irmão, meus irmãos. Esta palavra que se conta em 2 Crônica, versículo 7, é uma palavra muito conhecida, o capítulo 14. Mas para que a gente possa entender por que Deus está falando aqui a Salomão, que escolheu esta casa ali para lugar de sacrifício, se o povo que se chama pelo nome se humilhar, orar, buscar a face dele e se converter dos seus maus caminhos, ele vai olhar do céu e perdoar os seus pecados. Para que a gente possa entender, a gente tem que voltar um pouco no versículo 1 e ver que aqui não foi a primeira vez que Deus apareceu para Salomão. Quem é Salomão? O filho do rei Davi. A Bíblia vai dizer que Salomão pede sabedoria a Deus. E no versículo 1, capítulo 6, a Bíblia vai nos dizer: E Salomão ofereceu ali sacrifício perante ao Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. E naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede o que queres que eu te dê. E a gente vai ver um pouco mais aqui abaixo, no versículo 10, a palavra vai dizer que Salomão pediu: Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este teu grande povo? Observe que Salomão, ele tinha ali 1000 bois que arava a terra. Foi o que sobrou do reinado do seu pai. Porque o filho de Davi, o Absalão, tinha dado um golpe de estado em Davi e tinha roubado tudo que Davi juntou. Ficou ali 1000 bois brabo, 1000 bois que arava a terra. E Salomão agora reúne aquele povo e vai até o monte e faz sacrifício para Deus, sacrifica aqueles bois. Mas a Bíblia vai nos dizer que no versículo 7 do capítulo 1, naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede-me o que queres que eu te dê. E eu fico imaginando se é nos tempos de hoje, se Deus aparece com essa proposta para mim e para você e fala: Pede-me o que queres que eu te dê. Com certeza, a gente lendo aqui Salomão, a gente vai ver o que Salomão teve depois que ele fez o pedido a Deus, depois que ele pediu aquilo que estava no coração. Mas imagine eu e você tendo esta chance de Deus aparecer para nós e falar: o que você quiser eu vou te dar. Com certeza nós pediríamos algo. Aqueles que estão enfermos, né? Ia pedir sabedoria? Não ia pedir a Deus para que se libertasse daquela enfermidade. Aquele que está com a porta de trabalho difícil de abrir, passando algumas dificuldades, algumas necessidades, e vê agora a oportunidade de
ter um emprego para nunca mais sair até o fim da vida dele, ele pediria um emprego. E assim a gente colocaria alguma dificuldade que nós estivéssemos vivendo naquele momento para dar fim àquele sofrimento. Mas o que me chama a atenção é que Salomão vai dizer: eu quero sabedoria. Dai-me agora sabedoria e conhecimento. Olha o que Salomão foi pedir. Salomão tendo a chance de pedir muitas coisas, como eu e você, se um dia tivesse na posição de Salomão, pediria. Salomão pede agora: dai-me sabedoria e conhecimento para que eu possa sair e entrar perante a este povo, porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? Olha que Salomão foi pedir algo concernente que ia edificar a vida de outras pessoas. Salomão não pediu algo para a própria vida dele, para seu bel prazer. Salomão estava em uma dificuldade, como eu falei, que se a gente for pegar a história até chegar aqui em Salomão, a gente vai ver que Salomão estava só com aquele 1000 boi e tinha um reinado à frente. E tinha um povo para governar. E ele tinha que suprir as necessidades de um rei que era muito querido em Jerusalém. Um rei que todo mundo amava, que era o próprio rei Davi, titulado como o segundo coração de Deus. E a gente, se pegar essa história aí, a gente vai ver que Salomão ia ter que assumir um lugar que o povo criava muito expectativa nele, para que ele governasse tão bem quanto o pai. E agora Salomão vai pedir sabedoria, para que ele possa entrar e sair, não sabedoria, mas sabedoria e conhecimento. Quando a gente entrega a nossa vida à disposição do reino de Deus, sem se preocupar com aquilo que vai ser acrescentado, como a palavra nos diz lá em Mateus 6,33, Deus nos dá além do que a gente pede a Ele. Olha o que me chamou a atenção aqui, quando Deus então vai dizer no versículo 11, então Deus disse a Salomão: porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar ao meu povo, sobre qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, fazendas, honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Isto aqui é que me chama a atenção, porque Deus olhou para dentro do coração de Salomão e viu que Salomão queria algo não só para a vida dele, para a família dele, para o reinado dele, mas ele quis algo para edificar a vida das outras pessoas. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus, quando nós estamos ali na posição, nossos pensamentos não é só de querer aquilo de bom só para nós, mas querer que as pessoas vejam que Jesus Cristo transforma, liberta, cura e salva. Em outras palavras, trazendo para o nosso contexto de hoje que nós estamos vivendo, Deus estava dizendo: você não pediu a morte do seu inimigo. Ó Pai, ele poderia pedir a morte de todos os inimigos. Você não pediu riquezas, você não pediu para acrescentar mais dias na sua vida, mas olha o que Jesus vai dizer para ele: sabedoria e conhecimento te são dadas, e te darei riquezas, fazendas e honra, ó Pai, qual nenhum rei antes teve e nem outro terá. Deus aparece pela primeira vez
para Salomão. E a Bíblia vai dizer que Salomão foi o homem mais sábio que pisou aqui na terra. E agora a gente vai para o versículo, para o capítulo que nós acabamos de ler. A Bíblia vai dizer no versículo 12: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Deus novamente ouve a oração de Salomão. Deus novamente atende a algo que estava no coração de Salomão. Por que, meu irmão, Deus aparece novamente para Salomão? No versículo 11, a gente vai entender: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Porque Deus aparece para Salomão mais uma vez? Porque Salomão fez aquilo que um dia o próprio pai pensou em fazer. Quando ele viu que a arca ficava ali em uma tenda, e quando ele viu que ele morava em palácios, quando ele viu que a arca da aliança ficava ali debaixo de tenda, e ele estava em um lugar melhor do que a arca, e a arca representava a presença de Deus. Quando eles iam para a guerra, os levitas, os sacerdotes, tinham que levar a arca para que Deus pudesse dar vitória. Quando Josué foi passar pelo Rio Jordão, a gente vai ver lá claramente quando Deus diz: mande que a arca passe na frente, e o rio se dividiu em dois, e eles passaram também, assim como o Mar Vermelho se dividiu, mas ali ainda não tinha arca. Deus fez com que Moisés tocasse com aquele cajado e no Mar Vermelho, e o mar se abriu, mas no Jordão já existia a arca, e Deus pediu para que a arca fosse primeiro, os levitas levassem primeiro a arca da aliança. E aqui Davi agora, antes da sua morte, tem uma ideia: vou fazer uma casa para a arca. E Deus diz: ó, Davi, gostei da ideia, mas você não vai fazer a minha casa, porque tem sangue inocente na sua mão. E a gente sabe qual foi: o sangue de Urias, que morreu naquela batalha, porque Davi pediu para seu comandante Joabe colocar ele onde a batalha era mais pesada, onde o fogo era mais intenso, e ele morreu ali. Então aquele sangue inocente ficou na mão de Davi. Mas agora Davi morre. Agora Davi abençoa Salomão. Salomão agora já oferece o holocausto, os 1000 bois para Deus de sacrifício. Deus aparece para Salomão, como eu falei, mandou ele pedir o que ele queria. Ele pediu sabedoria. Agora Salomão está terminando a casa de Deus. Salomão agora está ali, já tinha efetuado a casa da que ele ia botar a arca, a casa do Senhor. E ali, naquele lugar, Deus aparece mais uma vez para Salomão. Olha o que Deus fala: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Olha para aí, olha que coisa maravilhosa que Deus falou. Eu ouvi a tua oração. Como é bom Deus ouvir as nossas orações. Como é bom Deus ouvir e responder às nossas orações. Muitas das vezes nós oramos para Deus e ali a gente fica querendo a resposta, querendo a providência, e Deus fala. Até o silêncio de Deus
é uma resposta para que a gente entenda que não é naquele momento, que não é naquela hora, que não é naquele dia, é no tempo de Deus, porque o Salmo 40 vai nos dizer: esperei com paciência e ele inclinou seus ouvidos e atendeu o meu clamor. Até o silêncio de Deus é uma resposta. E aqui, imediatamente, quando Salomão efetuou todo o seu serviço, concluiu todo o seu serviço, fez aquela casa maravilhosa, como a Bíblia vai nos relatar tudo o que tinha naquela casa. Deus aparece naquela mesma noite a Salomão e disse: olha, Salomão, eu ouvi a tua oração e escolhi. Não foi Salomão que escolheu aquele palácio, aquela casa, aquele lugar. Deus escolheu para ele aquela casa. E ele vai dizer: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. Ele agora aqui dá 2 pontos. Ele não para aqui. Ele vai dizer: olha, se eu cerrar os céus. Muitas das vezes, quando a gente está orando, está ali pedindo e olha para o céu, parece que o céu está de bronze, parece que nossa oração não passa do telhado e a gente fica naquela aflição. Mas Deus está dizendo: se houver chuva, ou se eu ordenar gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo. A peste aqui é as doenças que estão aparecendo hoje. Quando a gente passou, há quem diga que já terminou essa pandemia, e eu creio que ela está bem longe. A pandemia estava aí e a gente estava orando. Deus, os que estavam com saúde, os que estavam ali vendo essas notícias bombardeando nossos pensamentos, e muita gente sendo cefada com esse vírus, e a gente estava orando para que Deus tivesse misericórdia, e Deus teve misericórdia. Quantas pessoas foram lá ser entubada e não voltaram, mas muitas pessoas que foram lá, ficaram entubadas, voltou, porque Deus ouviu a oração daquela mãe, daquele pai, daquele filho, daquele irmão, daquele amigo, daquele colega. E a gente só sabia a notícia: fulano foi mal para o hospital, desceu para Fonte Nova, foi para Salvador, e a família nada podia fazer a não ser orar, pedir, se humilhar diante de Deus. Aí Deus está dizendo aqui, ó: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, ele vai dar umas diretrizes, um segredo aqui para a gente, para que ele converta tudo isso aqui em coisas boas. Ou que ele vai falar: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Este versículo 14 de 2 Crônicas, capítulo 7, muito conhecido no meio de nós evangélicos e de muitas pessoas que às vezes também nem cristão é. Deus está dizendo: olha, se o meu povo, agora ele tira o olhar do mundo, do ímpio. Ele agora está falando com o povo dele, porque foi Salomão que fez a casa do Senhor, e a gente tendo um pensamento maior. Essa casa que Salomão fez é a igreja, vamos colocar assim. Onde é que o povo vai orar? Onde é que o povo vai se humilhar? Onde é que o povo vai chamar o nome dele? Na igreja. Ele está dizendo: se o meu povo, se aqueles que confessaram que eu sou o Senhor Salvador da sua vida,
Se aqueles que deixou que eu governasse o barco das suas vidas. Ele está falando, ele vai dizer aqui, se o meu povo que se chama pelo bom nome, nós chamamos o nome de Deus. Ele está nos alertando neste versículo aqui. Ei, é vocês, é o meu povo, é aquele povo que eu escolhi. Ele vai falar, olha, no versículo 12, ó Salomão, apareceu a Salomão e disse, eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. E a Bíblia fala para mim e para você que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós temos que nos sacrificar o nosso corpo, como aqueles profetas de Baal faziam ali naquele Monte Carmelo, quando ele foi ali oferecer o holocausto, que o profeta Elias disse, vocês querem muito, vai clamar, depois eu vou clamar. E o povo clamava a Baal, se cortava, fazia de sacrifício e nada acontecia. Mas quando Elias foi lá e se ajoelhou e pediu que Deus respondesse, desceu fogo e consumiu o holocausto, que a Bíblia vai dizer, e lambeu a água que Elias colocou naquela valeta. Aqui ele está falando, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, porque ele vai falar aqui, como eu falei antes, olha, eu ouvi a tua oração e escolhi para mim esta casa como sacrifício. Essa casa é eu e você, meu irmão. O sacrifício não é cortar nosso corpo, não é cortar nossa pele, mas é sacrificar, mortificar o nosso eu. É deixar tudo que desagrada a Deus, a carne, matar a carne, sacrificar os desejos da carne. Em outras palavras, Deus está dizendo isso aqui para mim e para você nesta manhã. Eu escolhi, a Bíblia vai nos dizer, não fosse, lá em João, não foste vós que escolheu, mas eu que escolhi a vós para dar fruto e fruto duradouro. Esta casa aqui, no versículo 7, no capítulo 7, no versículo 12, quando ele vai dizer, eu escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício, é eu e você, que a nosso corpo é templo, e templo é casa. E ele vai falar, lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. O que tem porta é casa, tudo que tem porta é casa, mas ele está falando a porta do nosso coração. Ouvi a minha voz e eu entrarei com ele, cearei com ele comigo. Então ele está falando aqui, nos tempos de hoje, em pleno século 21, eu escolhi você para chamar para fazer sacrifício das coisas que o mundo tem para nos oferecer, para sacrificar a nossa vontade, o nosso desejo pecaminoso e agora viver como filho da luz. E aqui, ele está falando aqui, agora ele vai falar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele vai dizer a primeira coisa, que o povo que se chama pelo nome dele, que ele escolheu para fazer de casa, se humilhar. Muitas das vezes nós estamos nos humilhando para aquele que não é digno de louvor, de honra e de exaltação. Muitas das vezes nós estamos nos humilhando para as coisas erradas. E Jesus, e Deus, e o Espírito Santo está nos dizendo aqui, se humilhar e orar. Muitas das vezes nós não estamos nos humilhando e não estamos orando. Ele dá agora algumas diretrizes nesse versículo muito conhecido aqui, porque ele nos chama de casa. Olha, quando vinha peste, quando vinha fome, o gafanhoto foi o que? A praga que Deus mandou ali, cortador, migrador, acabando com tudo. Quando vinha as pragas, quando vinha fome, olha, você que se chama pelo meu nome tem que se humilhar, porque eu escolhi você para ser casa.
para Ele fazer morada. E muitas das vezes nós estamos deixando o eu, o egoísmo, aquilo que não agrada a Deus, tomar o lugar de Jesus Cristo na minha e na sua vida. E Ele está nos alertando. Se humilhe, ore, busque a minha face. Olha que Deus está falando para mim e para você nesta manhã. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, é eu e você que é servo de Deus que está me ouvindo aí agora. Nós temos que fazer o que, meu irmão? Se humilhar e orar e buscar face. E Ele não vai parar por aí. Ele vai falar, olha, busca a minha face. Buscar face é buscar em Deus em constante oração, é ter uma vida devocional, é quando vir os problemas, se nós tivermos nos alimentado pela palavra de Deus, nós vamos vencer este problema, é esse sistema que quer nos oprimir, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, que não é maior do que os pensamentos de Deus. Buscar minha face, e Ele vai falar, e se converter dos seus maus caminhos. Quer ser casa de Deus, quer ser uma casa limpa, quer ter umas vestes novas. Faça com o que este versículo aqui 14 está mandando, o que a palavra está mandando. Se humilhe, ore, busque, se converta de pensamentos que não agradam a Deus, de desejos que não agradam a Deus, de coisas que não agradam a Deus. Se alguém fez algo com você, ou você fez, vá lá, peça perdão, libere perdão, porque aqui é uma pessoa convertida, coloca Deus em primeiro lugar. E Ele vai falar aqui mais, se converter dos seus maus caminhos, então, olha que Ele vai falar, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que Deus está falando para nós. Se humilhe, ore, busque, se converta dos seus maus caminhos, porque só assim Deus vai ouvir da onde? Dos céus. Não precisa Ele vir para a terra, porque Ele ouve a gente onde nós estivermos. Em qualquer situação. Talvez aquele amigo que está mais próximo da gente, aquela pessoa que está mais próximo da gente, não está nos ouvindo da maneira que nós queríamos e gostaria que ele ouvisse, está ali pertinho, mas Deus que está lá no céu, Ele ouve, mas primeiro nós temos que fazer algo para que Ele ouça, Ele olhe, e Ele diga ali, é digno de derramar bênção na vida dele. Temos que nos humilhar, meus irmãos. Temos que orar. Temos que buscar. Temos que nos converter dos nossos maus caminhos. E Ele vai falar, e então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que Ele vai dizer, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Como eu falei, às vezes aquela pessoa que está perto da gente não nos perdoa porque tem uma natureza má, ruim, pecaminosa, mas se nós nos humilhar diante de Deus, Ele é misericordioso para perdoar o meu e o seu pecado e jogar no mar do esquecimento, e dele não se lembrará mais, porque é isso que a palavra está dizendo. E Ele vai falar, depois que perdoar o pecado, vai sarar a terra. Lá em João, nos evangelhos, a gente vai ver que um semeador, a parábola
do semeador, quando ele vai dizer, e o semeador saiu para semear e jogou umas sementes, umas caiu num lugar rochoso, outro nos espinhos, mas ele vai falar que teve uma que caiu numa boa terra. O que caiu no espinho foi sufocada pelas aflições e não teve como crescer e germinar. O que caiu num solo pedregoso, ele não teve os nutrientes para aquela semente também morrer e crescer e germinar também. Mas ele vai falar o que caiu numa boa terra. Esse morreu, a semente deu 100 por 1. Essa terra é o nosso coração. A semente é a palavra de Deus. É essa palavra que você está ouvindo aí agora, meu irmão. É um louvor que você está ouvindo. A palavra é quando Deus toca no seu coração. Esta é a semente. A terra é o nosso coração. E o que nós vamos fazer com essa semente que caiu num terreno, será que vai frutificar? Será que esta terra é boa para que esta palavra possa fazer um conserto na minha e na sua vida? Porque quando a palavra faz efeito, ela traz um conserto. Aquilo que a gente estava fazendo, nós olhamos agora e não queremos fazer mais. Esta é a palavra que cai na boa terra. E aqui Deus está dizendo, então olharei do céu e sararei a sua terra. Como está a sua terra? Como está o seu coração? Está sarado? O que está ocupando o lugar de Deus aí, de Jesus Cristo, do Espírito Santo? O que é que está querendo tomar o lugar? Os prazeres que às vezes a vida nos oferece, a paz que o mundo nos oferece. O próprio Jesus vai dizer, eu não vos dou a paz como o mundo dá, a paz do mundo é uma paz passageira. A alegria do mundo é uma alegria passageira, o prazer do mundo é um prazer momentâneo, mas com Deus a alegria do Senhor é a nossa força. O salmista diz, o que darei eu para todas as bênçãos que o Senhor tem derramado? Alegrei-me como do me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria, a paz de Deus é uma paz que nós carregamos conosco, mesmo que aquele ambiente está cheio de guerra, nós temos a paz, porque a paz é Jesus Cristo na nossa vida, a paz é o Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. Como está a sua terra? Quero finalizar quando ele vai dizer no verso 16, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetualmente e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Olha, no versículo 12 ele diz, olha, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. E no 16 ele vai falar, porque agora escolhi, chamando a nossa atenção mais uma vez. Ele vai repetir 2 vezes, o escolhi. Porque agora o escolhi e santifiquei. Agora ele ainda vai mais além. Ele escolheu e santificou o que, meu irmão? Esta casa. Eu e você, quem é santo, se santifique-se mais. É isso que Apocalipse vai dizer. O imundo continue na prática da imundice, mas quem é santo, se santifique-se mais. Ele santificou quando ele lhe escolheu, quando ele colocou no seu coração o desejo de levantar sua mão e de
confessar que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Ele santificou. E o que é santificar? Quando a Bíblia vai nos dizer: segue a Páscoa todo e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Santificar, ser santo, não é que as pessoas têm que lhe colocar no altar, no pedestal e estar ali pedindo algo para você realizar, mas essa santificação aqui, esse ser santo é ser separado. Separado de quê? De tudo que desagrada a Deus. Separado da prostituição. Separado das drogas. Separado das imundícias. Separado daquilo que Deus não se agrada que eu e você faça. Separado dos linguajar torpe. Dos pensamentos ruins. Isso é ser santificado, porque Ele santificou esta casa. E às vezes nós deixamos as coisas santas se misturar com a profana dentro da nossa própria casa. E Deus não se agrada disso. Depois que nós nos humilharmos, orar, buscar a face dele, se converter do nosso mau caminho, ele vai olhar do céu, vai perdoar nossos pecados e vai sarar a terra. E agora ele vai dizer: agora estão abertos meus olhos e atentos aos meus ouvidos a oração deste lugar. Os olhos de Deus vai se abrir, o ouvido vai ficar atento para que neste lugar que eu e você esteja, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, seja em qualquer ambiente, a casa está santificada, a casa está limpa, a casa está escolhida, que esta casa é eu e você, para que Ele ouça a oração, onde fazer, em qualquer lugar que a gente for fazer. E ele finaliza falando: porque agora escolhi e santifiquei. Você é um escolhido, agora você está santificado. Você está santificado, está sendo separado daquilo que não agrada a Deus. Olha, a Bíblia vai nos falar: não sente na roda dos escarnecedores, não detém o caminho dos ímpios. Isto é santificação, isto é ser separado, porque Ele vai voltar e Ele vai nos dar o nosso galardão conforme eu e você merecemos. Mas agora, de fato, eu quero finalizar quando ele vai nos dizer, e eu quero enfatizar bem este versículo 16, quando ele vai falar: porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome, olha, porque ele escolheu, porque ele santificou, tem uma finalidade, para que o meu nome esteja nela perpetualmente, para que o nome do Senhor esteja gravado aí, dentro da sua casa, não só na casa que tem parede, que tem coluna, mas essa casa aí, o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E aqui Jesus está dizendo: eu escolhi e santifiquei para que o meu nome esteja perpetualmente nela, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Foi para isso que Ele te escolheu, foi para isso que Ele santificou a tua casa, foi para isso que Ele quer que você se humilhe, busque, ore e se converta dos seus maus caminhos, para que o nome dEle esteja perpetualmente fixo. E nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Como eu falei, não é uma paz passageira, não é um prazer momentâneo, não é uma alegria passageira, é todos os dias. Meus irmãos, que esta palavra faça guarita no seu coração. Que quando você ouvir esta palavra,
Faça uma reflexão aí onde você está. Olhe para dentro de você, examine você mesmo e veja o que falta para você se humilhar, para você orar mais, para você buscar a face do Senhor, para que você se converta dos seus maus caminhos, para que Ele lhe perdoe e sare a sua terra, porque Ele lhe escolheu para ser santo. Ele fala aqui, eu escolhi para santificar esta casa, para que o nome dele esteja nela perpetualmente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração, diz o Senhor, todos os dias. Que esta palavra faça guarita no seu coração, que você possa fazer uma reflexão, como eu falei, e que o Espírito Santo de Deus possa completar o que faltou nesta palavra, nesta manhã. Que Ele nos dê um dia abençoado e que Ele nos toque para que a gente possa cada vez mais se santificar e o nome dEle ficar gravado perpetualmente nas nossas vidas e o coração dEle todos os dias na minha e na sua vida. E o Senhor Jesus Cristo lhe dê um dia abençoado em nome de Jesus. Amém.